Existem alguns momentos específicos na nossa vida onde a gente pode sentir um desprendimento da nossa realidade. E é algo como se fosse tirado de nós sobre a realidade, né? Algo como se não fosse realmente a gente ali, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, seja então esse processo em qualquer lugar. Não sentir nenhuma sensação do ambiente, né? Também tem pessoas que passam por isso, como se você fosse um robozinho fazendo as coisas sem desejo nenhum, né? Apenas no modo automático então dessas coisas. Como se você estivesse desligado de tudo, mas ligado naquilo que é para fazer, que é da sua responsabilidade. Porque é como se você realmente fosse empurrado para fazer essas coisas. Mas não se preocupe, porque cerca de 50 a 70% da população vai passar por isso ou já passou por isso, né, segundo alguns artigos, que é o que nós chamamos desse determinado momento da vida do transtorno de desrealização e de despersonalização. Mas antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque quando vocês fazem isso, vocês estão me ajudando a ajudar mais e mais pessoas de modo gratuito através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Primeiro, a gente precisa entender, em resumo, o que é um transtorno dissociativo, onde basicamente é a pessoa que tem problemas de memória, identidade, emoção, juntamente com uma alteração de comportamentos que anteriormente eram dessa pessoa, né? Então a pessoa ela fazia coisas antigamente que ela sentia que era dela esse processo comportamental e hoje ela já não sente isso. Por quê? Esses sintomas de dissociação, eles trabalham como uma perturbação das áreas do nosso funcionamento mental, que é como então a gente conhece a nós mesmos, né? Como nós realmente somos, né? Como nós entendemos as coisas que estão à nossa volta, ao nosso mundo também. Seguindo então essa lógica dissociativa, o transtorno de despersonalização e desrealização faz parte de uma característica dissociativa de distanciamento então do próprio corpo, juntamente com a percepção do indivíduo, aonde ele não se encaixa no próprio eu, no próprio self, na sua própria personalidade, aonde muitos pacientes relatam então que é como se eles fossem um observador externo. Quando eles trabalham, quando eles fazem alguma coisa, não é eles que estão ali necessariamente, mas como se tivesse então uma outra pessoa externa à sua vida comandando aquilo, então, que é o que nós chamamos dessa despersonalização, que tira então da personalização da pessoa, e alguns pacientes falam também que sentem um desprendimento, uma desconexão do seu ambiente à sua volta, que é a desrealização, saindo então da realidade. É interessante que indivíduos anteriormente ao passarem, né, antes de passar, melhor dizendo, por esse transtorno, geralmente eles passam por um estresse muito significativo, um estresse muito grave, abuso e negligência emocional na infância, abuso físico junto com o testemunho ou a vivência da violência doméstica, né? Pais que tenham uma doença muito grave e não conseguem disponibilizar um tempo para os seus filhos, a perda de algum membro da família ou de algum amigo, e essa perda ela vem muito repentina,
na hora, né? Então essas pessoas passam então por um processo muito mais desgastante e estressante, porque os transtornos de despersonalização e desrealização são o que nós chamamos de episódicos, ou seja, eles são observados nos sentidos e momentos específicos da vida dessa pessoa, que podem durar então de algumas horas, semanas, meses e até anos. E alguns pacientes, eles realmente falam, né, em terapia, em sessão, que eles percebem essas desrealizações e despersonalizações durante um longo período da sua vida, né? O que faz também a gente voltar para essa parte mais estatística, então, dos transtornos mentais, dos transtornos dissociativos, né? Então eu disse que de 50% a 70% da população pode sim ter, mas 2% apenas ficam em um estado prolongado, em uma continuidade dos sintomas. Por quê? Quando a gente para pensar, sempre temos um grupo onde vai desenvolver mais e mais os sintomas, aonde os sintomas eles vão continuar. Então temos sim, por parte, 2% da população que continua com esses transtornos. E os sintomas então da despersonalização incluem o distanciamento, é um sentimento que a pessoa tem de distância e desconexão do seu próprio corpo e mente, sentimentos, emoções, mas fica o comportamento, né? Sendo que algumas pessoas falam que elas se sentem como sendo outra pessoa, observando algo, né, ou que acontece na vida dela, como se elas fossem realmente um observador e as ações tomadas não fossem feitas por elas mesmas, né, mas por outras pessoas, como se houvesse o comando de uma máquina, né, de um computador ali, fazendo elas terem esses comportamentos, né? E por isso que elas se desprendem ou se sentem, né, desprendidas do seu eu, realmente como se fosse um robô, né? E elas falam que elas com isso se sentem muito entorpecidas. Já na desrealização, o paciente fala que não há uma conexão com o mundo externo, né? Não há uma conexão com o ambiente. É como se o ambiente ele não existisse. É como se fosse um sonho. É como se tivesse uma nuvem passando por aquele ambiente e essas pessoas elas não se sentem no ambiente, como se quando elas pegassem um copo d'água, um copo, algo do tipo, um controle de uma televisão, o celular, como se aquilo fosse quase como que plástico, derretesse. Então, desrealização que não faz sentido para a realidade, né? Segundo alguns depoimentos, que é como se o indivíduo realmente ele estivesse em um sonho e não na sua própria vida. E o mais interessante ainda é que os pacientes, né, da despersonalização e da desrealização, eles têm consciência do que está acontecendo. E isso é bom porque tem uma diferença, uma diferenciação de um transtorno psicótico, que é o momento aí onde a pessoa que tem esse transtorno psicótico, ela tem o discernimento ausente, né? Então, no transtorno psicótico, nós temos o discernimento das ações ausente e no transtorno dissociativo, não. Mesmo que a pessoa sinta aquilo num aspecto mais interno, ela vai dizer que, ok, não sou eu isso, não sou eu aquilo, mas eu tenho consciência. E por quê? Porque o transtorno ele vem funcionar como um mecanismo de defesa, um escudo mesmo, né, por parte do nosso cérebro. E tem uma explicação simples, que é quando nós estamos desligados, né, do ambiente,
desrealização, então a gente não sofre com aquilo que está acontecendo naquele ambiente. E quando nós não nos sentimos nós mesmos, despersonalização, então nós não sofremos com pensamentos disfuncionais, com pensamentos obsessivos, e com isso o nosso sofrimento por causa desses transtornos é reduzido. A depressão e ansiedade, falando já nesse ponto, são comorbidades muito observadas em pacientes que têm isso, né? Então nós temos a ansiedade e ela vai ativar a dissociação. E por sua vez, a dissociação ativa também a ansiedade, né? Que leva a pessoa a fazer coisas para remediar aquilo. E também a depressão, dissociação, e a dissociação, a depressão. O interessante é que na maioria das vezes, olha só que legal, na maioria das vezes as pessoas voltam, né? Elas têm, como diz, é um episódio desse transtorno, dessa desrealização ou dessa despersonalização, mas eles podem voltar. A maioria das pessoas voltam. Tem pacientes, né, que falam: poxa, eu me senti assim tal dia, né, como se tudo fosse plástico à minha volta, desrealização. Mas aí eu dormi, tal, trabalhei muito, e aí no outro dia eu estava bem, porque o cérebro ele atuou daquela maneira para que o indivíduo ele não sofresse tanto assim. E é interessante falarmos do tratamento, que por ser uma característica em que o ser humano por si só, a pessoa por si só, ela fica bem, né, depois de um tempo, não necessariamente ela vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico ou psicoterapêutico, mas em casos mais graves é sim recomendado, lógico, 2% com as comorbidades, é recomendado que essa pessoa faça esse acompanhamento. Quando a gente volta para a TCC, né, a gente vai sim mudar os focos desses pensamentos que estimulam ainda mais essas dissociações, né? Então a TCC ela vai questionar e utilizar técnicas que vão fazer o paciente a se voltar para a realidade, se voltar para o seu próprio eu, personalização e a realidade das coisas. Isso faz, então, com que essa realidade venha para o paciente e o paciente melhore. Então, despersonalização, quando nós não sentimos nós mesmos, e é quase como se a gente observasse uma outra pessoa ali, e desrealização, quando o ambiente à nossa volta ele não faz sentido, ele é plástico, ele é líquido, ele é diferente, né? Mas a maioria das pessoas voltam sozinhas, sem precisar de um tratamento prévio, mas sim temos comorbidades que precisam ser tratadas. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha aí com os seus grupos do WhatsApp, com seu pai, com sua mãe, com os seus amigos, com o seu namorado, com a sua namorada, seja lá com o que for, porque fazendo assim você vai me ajudar, vocês vão me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Obrigado novamente, grande abraço e fique bem!